Fala pessoal, tudo bem? Reinaldo passando mais uma vez aqui no canal para falar sobre as coisas do Santos e eu confesso que tá acabando, não tem muito mais o que falar. Meus argumentos estão acabando, tem até algumas coisas que eu anotei ali para falar. E hoje, aqui em São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, Santos 0, Ceará 0. O jogo foi no Allianz Parque, o Santos mandou o jogo aqui em São Paulo para tentar atrair mais público e deu certo. E aqui a gente já começa falando sobre isso. O Santos não pode, não deve, não tem mais condição de mandar todos os jogos na Vila Belmiro. Não tem. O Santos contra o Atlético Mineiro, por exemplo, que eu estava lá, o Santos teve 7 mil pagantes, 300 mil reais de renda. Hoje o Santos, para 37 mil pessoas mais ou menos, teve quase 2 milhões de renda. Não dá. Se você quer ser competitivo, isso como a gente já falou aqui algumas vezes, quando você traz isso para um campeonato com a Libertadores, deixa eu ajustar aqui rapidinho, você traz para a Libertadores que você precisa de aquele caldeirão, daquela pressão, até vai. Mas para um campeonato regular, como o Campeonato Brasileiro, para um campeonato que você precisa ter investimento, etc., não se sustenta. Não se sustenta mais jogar na Vila Belmiro. E eu acho que a diretoria do Santos sabe disso, mas eu acho que também não tem muito o que fazer. E aí o erro está em planejar um estádio em Santos. Ou seja, você só vai aumentar a Vila Belmiro, que hoje cabe 7, hoje cabe, sei lá, 15, 20, vai para 30, 35 e vai dar 12, 13 mil pessoas. Não dá. Isso é uma coisa que a torcida do Santos já vem falando faz tempo e vai ter que. Isso vai ter que ser repensado. O Santos não se sustenta mais nesse modelo, infelizmente. Falando um pouquinho rapidamente do Allianz aqui, a primeira experiência que eu tive lá, o estádio é bem legal, bem bonito, bem estruturado, tem bons camarotes, tem um negócio bem organizado. Assim, o gramado é uma merda, é um society, é outro esporte, mas o estádio é bem legal, não deixa nada a desejar para nenhum estádio. Por exemplo, de Itaquera também é bem legal. Não vou aqui fazer comparações, mas os dois são muito bons, muito bons. Os dois são bem melhores que o Morumbi, isso é fato. É um estádio mais velho, né, mais antigo. Mas enfim, sobre o jogo, acho que o jogo do Santos, e aí é onde vem até a minha contradição nesse assunto, né? O jogo do Santos foi um jogo bom. O Santos controlou o jogo inteiro. O Santos não teve susto, não passou perrengue como passou das outras vezes. Com o adversário estava com o Brasão sendo melhor em campo. O Santos praticamente dominou o jogo inteiro, ficou com a bola, mais de 70% de posse de bola o jogo inteiro. O Ceará tentou arriscar algumas coisinhas, mas também o time estava bem seguro. Já dá para falar que ali tem um trabalho. O Santos, infelizmente, né, não tem jogos no meio da semana, então tem praticamente semanas cheias de trabalho. E o Kleber Xavier está completando aí 3 semanas e a gente já vê alguma coisa. Já vê alguma coisinha, já tem um trabalho. O time foi muito seguro hoje contra o adversário, que hoje entrou no G6, né? O Ceará é um campeonato, um time que está bem consistente no campeonato, né? Então, assim, é um time que já dá para ver um trabalho, mesmo com o elenco que eu já falei que eu acho que o Santos não é um elenco para estar onde ele está, acho que é um time para brigar de 10º para frente. Mas ainda falta qualidade, cara. Falta qualidade hoje, assim. Quando você tem o domínio do jogo como o Santos teve, quando você domina o adversário, mas não consegue resolver, é porque falta alguma coisa. Nesse caso, é qualidade. O Roleiser é muito bom jogador. O Rincon joga muito, domina o meio campo. O Soteldo faz o que ele faz ali do lado esquerdo, mas o Tiquinho não consegue resolver. O Bom Tempo já está. O Gabriel Bom Tempo, volante, já está começando a sentir um pouco a pressão. Ele é muito jovem. A zaga do Santos é muito fraca, os laterais são muito fracos. Foram seguros hoje, mas assim, não ajuda em nada. Não apoia, lateral muito fraco, erra muito passe, tomada de decisão errada. O Zé Ivaldo é um cavalo, ele é muito rápido, e talvez por isso que ele jogue e tenha carreira no futebol, porque ele é um zagueiro rápido, que isso é raro, mas em algum momento ele vai ter a bola no pé, ele é muito fraco. O Luan Pérez voltou com algum problema, que até agora não conseguiu jogar. O Escobar é bem esforçado. Enfim, precisa de muita gente. Hoje o banco do Santos tinha jogadores que são, todo respeito, assim, não tem condição de jogar no Santos. O técnico, com 45, sei lá, 42 minutos do segundo tempo, precisando resolver, colocou o Gabriel Veron, que chegou bêbado outro dia. Acho até que ele estava bêbado no jogo, porque assim, não conseguia dominar a bola, não conseguia correr. Então sim, precisa reforçar. Eu acho que o Santos vai precisar reforçar. Agora nessa parada do Super Mundial, enfim, eu acho que vai abrir uma janela, o Santos precisa se cuidar, o Santos precisa, ainda não é pânico, tem muito jogo, muito campeonato, o Santos está
a 6 pontos do 10º colocado, então assim, mas precisa começar a ganhar. Precisa começar a ganhar, a diretoria precisa começar a investir em algumas coisas. Vamos torcer para que não venha um transfer ban, né? Como já está pairando no ar essa possibilidade por conta do Caixinha, né? Que está pedindo 15 milhões na FIFA e o Santos já falou que não vai pagar. Vamos ver como é que vai desenrolar isso. E contratar certo, né? O Zé Rafael, por exemplo, e o Roleiser juntos são 50 milhões de reais. O Zé Rafael estreou hoje, segunda quinzena de maio. Então, não sei, o Tiquinho não tá conseguindo render. O Tiquinho veio a peso de ouro, deve ganhar uma bala lá no Santos também, mas também não tá conseguindo resolver. Enfim, a torcida criticou muito. O Marcelo Teixeira foi o alvo principal e com toda razão. Eu até comentei aqui no canal com vocês. O Marcelo Teixeira é um cara antigo, um cara velho de Santos, assim, sabe, politicamente. E a gente precisa de ideias novas. Não dá para ele achar que aquele saudosismo do Santos na Vila, do maior time do mundo, que eu também acho que do Santos do Pelé e tal, cara, precisa ter time, precisa ter gestão, precisa ter dinheiro, precisa fazer caixa. E ele é muito antigo, muito apegado com essas coisas e, cara, não dá. O Santos vive hoje, você olha pro time do Santos, pro modelo de gestão, parece que você tá falando dos anos 90, sabe? Que você sai pegando algumas coisinhas assim, no final dava certo. E o Tiquinho, por exemplo, é um cara que ganha muito dinheiro e não resolve. Aí no reserva dele tá o David Washington, que é um menino muito fraco. Apareceu no Santos, fez 2 gols e foi pro Chelsea. Esse é o mercado de hoje, né? Um jogador completamente irrelevante. Foi no Chelsea, também não deu nada, voltou. Enfim, o Santos precisa reforçar. Eu acho que precisa, assim, de um bom lateral direito, uns 2 zagueiros, assim, um para jogar e outro para recompor no mesmo nível. E um centroavante que resolva. Porque o Tiquinho tá brigando. Eu vi lá de perto, vi contra o Atlético, ele briga e tal, se dedica, mas isso não faz gol. E o Santos precisa começar a ganhar jogo, né? Nós já estamos aí na 8ª rodada. No final de semana aí, daqui a pouco a gente vai chegar na metade do primeiro turno, ou seja, 1/4 do campeonato, e o Santos tem uma vitória. Uma vitória contra o Atlético Mineiro, e eu garanto para vocês que o Santos, no planejamento de tabela, o Bahia em casa e o Ceará em casa eram vitórias que o Santos esperava. E o Santos empatou com reserva do Bahia. Então, precisa começar a ganhar. Vai ganhar de quem? Na próxima rodada tem Corinthians fora, Vitória fora e Botafogo em casa. E no meio disso tem o CRB fora na Copa do Brasil. O Santos empatou em casa, com o Brasão pegando o pênalti no final do jogo. Enfim, a situação é difícil. Eu ainda tenho esperança, acho que vai acontecer, mas precisa ser rápido. A gente está falando isso aqui já várias vezes. Vai jogar, vai ganhar, eu acho que não vai ficar assim, mas precisa reagir rápido. Porque assim, se o Santos agora só faltam, como a gente estava fazendo essa conta agora, faltam 90 pontos a serem disputados no campeonato. O Santos, para escapar, precisa de 45, ou seja, já está quase precisando de metade, porque ele já tem 5. Então, precisa começar rápido, precisa reagir rápido, porque senão, no final das contas, a gente vai chegar em setembro, o Santos vai estar brigando pelo rebaixamento, e não é isso. Eu acho que o Santos tem time, elenco e torcida, principalmente. Hoje a torcida do Santos, mais uma vez, a prova que ela é a 6ª maior torcida do Brasil. Tem muita torcida, apesar das pessoas acharem que não. Pessoas ignorantes, infelizmente, né? Tem em todos os lugares. E hoje se lotou de novo, então assim, o Santos não pode chegar em setembro brigando para não cair, a torcida não vai aguentar mais isso. E já teve protesto, se me engano, eu estava lendo agora que já teve tentativa de invasão lá na sala de imprensa, de novo, né? Então o Santos precisa reagir logo, beleza? Valeu, um abraço para vocês, a gente volta na próxima rodada falando um pouquinho mais do Santos, o maior time do mundo. Um abraço.